Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do Senhor sejam com você. É muito bom estar na casa do Senhor, na companhia dos irmãos, e eu confesso, para mim é um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. E eu gostaria de convidá-lo a abrir sua Bíblia, então, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, e acompanhar a leitura dos versos 1 a 12. Você que está nos acompanhando aí no canal do YouTube, você também possa acompanhar essa leitura aí com a sua Bíblia, em nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Glória a Deus, aleluia. Queridos, nessa primeira parte do capítulo 2, dessa carta de Paulo, o apóstolo nos oferece uma orientação, indicando pela sua experiência, como foi o seu procedimento em compartilhar o Evangelho. E quando a gente fala de Paulo compartilhando o Evangelho, a gente pode imaginar um ministério que teve resultados maravilhosos, principalmente quando nós comparamos com os resultados dos nossos dias. Milhares de vidas foram alcançadas, igrejas foram iniciadas, e não apenas pelo apóstolo Paulo, mas por aqueles a quem ele delegou a autoridade, a quem ele formou, a quem ele instruiu, para também conduzir o rebanho do Senhor. Enquanto Paulo narra a sua viagem missionária a Tessalônica, nesses primeiros versículos que temos lido do capítulo 2, nós vemos o seu exemplo, como o Evangelho pode ser anunciado. E não é porque nós estamos aí ainda sobre os efeitos da pandemia, que não nos cabe a responsabilidade de levar as boas novas de salvação. Pelo contrário, como hoje nós temos condições de fazê-lo, se não pessoalmente, mas nós temos aí as estratégias que envolvem, por exemplo, a internet para fazer isso. No ministério em Tessalônica, foi construído sobre 3 pilares, que nós, enquanto igreja, podemos imitar.
Essas três atitudes implementadas por Paulo, elas podem ser apreendidas e aplicadas por nós, quer seja individualmente, quer seja coletivamente, enquanto igreja. E isso, queridos, com o objetivo de nós compartilharmos eficazmente o Evangelho, porque essa é a proposta da igreja, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. E como primeira atitude, eu gostaria de reler os 2 primeiros versículos, que diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A primeira atitude é compartilhe o Evangelho com ousadia, mesmo quando for difícil. Mesmo em meio às lutas e dificuldades, Paulo não deixou de proclamar as boas novas de salvação. E nós precisamos ver esse exemplo de Paulo, porque mesmo as lutas que nós atravessamos diariamente, que é decorrentes desse problema que nós estamos vivendo atualmente, quer seja quando nós estávamos livres disso, nós precisamos entender que não podemos aguardar um dia bom para anunciar o Evangelho. Não podemos esperar que as coisas se tornem satisfatórias para que nós possamos levar a palavra de Deus. Esta é a primeira atitude que Paulo teve para compartilhar o Evangelho. Ele era ousado, mesmo em meio às dificuldades. E Paulo, nesses 2 primeiros versículos, ele torna conhecido aos Tessalonicenses os problemas que ele teve na cidade de Filipos. Porque antes de chegar a Tessalônica, ele esteve em Filipos, em sua viagem missionária. E ele então relembra àqueles irmãos as dificuldades que ele passou, tanto na cidade de Filipos, quanto na cidade de Tessalônica. E para a gente entender toda essa problemática, a gente precisa dar um salto até o livro de Atos dos Apóstolos, porque essa narrativa do que Paulo fala aqui na carta aos Tessalonicenses, ela se complementa com o que está posto lá em Atos. Lá no livro de Atos, no capítulo 16, versos 19 a 39, nós vamos ver que Paulo chega na cidade de Filipos, e ele e Silas, que era o seu colaborador, eles foram insultados, atacados por uma multidão, despidos publicamente e espancados com muitos golpes de vara. Eles foram depois disso jogados na prisão e tiveram os seus pés colocados no tronco. E tudo isso violou os seus direitos, porque eles eram cidadãos romanos. Todos nós conhecemos essa história, como as autoridades souberam que eles eram cidadãos romanos e quiseram que eles fossem embora, e eles disseram: não é assim não, vocês nos julgaram, nos condenaram, trouxeram sobre nós um juízo, e agora simplesmente querem nos mandar embora? Nós conhecemos a história. Alguém poderia dizer que o ministério de Paulo naquele momento foi provado, foi ultrajante, foi revoltante, tudo aquilo que ele sofreu, e não somente isso, foi desestimulante para a continuidade da obra. Imagina só você saindo para pregar o Evangelho aqui em alguma rua, em algum outro local do bairro, da comunidade ou aqui da cidade, e as pessoas dessa comunidade lhe tomassem, lhe pegassem, lhe prendessem, batessem em você, e quando você retornasse à igreja, o pastor dissesse assim: meu irmão, amanhã nós vamos de novo. Você ia dizer: Deus me livre, longe de mim, tal coisa. Mas diferentemente, Paulo permaneceu, Paulo retornou, Paulo continuou fazendo a obra de Deus. E nós sabemos que outras situações difíceis aconteceram com Paulo. Ele foi apedrejado e ficou quase à morte.
Amados, às vezes a obra passa por dificuldades e lutas, e isso pode desestimular aqueles que estão a serviço do Senhor. Mas apesar das dificuldades, precisamos continuar e compartilhar o Evangelho com ousadia. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Essa foi a experiência dele na cidade de Filipos. E aí aqueles irmãos de Tessalônica que recebem essa primeira carta poderiam dizer: ah, Paulo, mas aqui foi diferente. Não! Lá em Atos capítulo 17, versos 1 a 10, está registrado a sua chegada e os acontecimentos na cidade de Tessalônica. Quando eles chegaram ali, provavelmente ainda sofrendo as dores da surra de vara que eles levaram, e só sabe como dói uma surra de vara quem já levou uma, viu? Não é fácil, não é fácil. E assim mesmo essa surra que a gente talvez tenha levado alguns aqui na infância, não se aproxima aquela surra que eles levaram. E eles chegaram ali em Tessalônica ainda sofrendo com as dores daquela surra. E em pouco tempo, lá no livro de Atos, capítulo 17, diz que eles sofreram forte oposição. Não foi uma oposição leve, foi forte oposição. Algumas pessoas desagradáveis começaram a fazer um motim e foram procurar Paulo e seus amigos. E eles tiveram que fugir da cidade logo que anoiteceu. Aqueles irmãos pegaram Paulo e disseram: não vai embora, porque senão você vai ser morto. Esse é o propósito desses homens perversos, esses homens maus. Eu não sei sobre o que Paulo e seu amigo Silas conversaram enquanto fugiam. Eles provavelmente estavam cheios de dores, cansados, e penso que também um pouco frustrados, porque o desejo deles era continuar a obra evangelística na cidade de Tessalônica. Diante de tamanha adversidade, tamanha luta, alguém poderia sugerir a Paulo: meu querido, talvez seja a hora de tentar uma linha de trabalho mais fácil. Essa sua estratégia não está dando certo, você só leva peia. Queridos, mas esse não era o coração de Paulo. Paulo não retrocedeu. Eles foram escorraçados, eles foram perseguidos, mas isso não impediu que Paulo e outros pregassem o Evangelho. Às vezes eu fico pensando, amados, o que nos impede de anunciar as boas novas de salvação? Será que foi um não que ouvimos de um colega de trabalho? Será que foi uma piada que algum amigo ou um parente fez sobre nós? Bem diferente da realidade de Paulo. Quando aprendemos com o exemplo de Paulo, compartilhamos o Evangelho com ousadia, mesmo quando é difícil. Veja, queridos, que ousadia foi um pré-requisito para os resultados de Paulo. Se ele não tivesse sido ousado, os tessalonicenses não teriam ouvido o Evangelho. Se ele não tivesse sido ousado, a sua vida não teria sido frutífera, porque quando nós anunciamos o Evangelho, isso é uma via de mão dupla. As pessoas são abençoadas pela mensagem da palavra de Deus, mas nós também somos abençoados, porque nós estamos nos alimentando para alimentar outros, nós estamos sendo edificados, então duplamente somos abençoados. Se ele não tivesse sido ousado, a aprovação de Deus e a estreita relação paternal que ele tinha com aqueles irmãos de Tessalônica não teria ocorrido. É por isso que a gente precisa valorizar cada momento que o Senhor nos oportuniza para anunciar as boas novas, para edificar a igreja. Assim,
se nós quisermos ser frutíferos, teremos que aprender a ser ousados, mesmo quando for difícil. Mas de onde Paulo conseguiu essa ousadia? Na verdade, ele explica para nós no verso 2, ele diz: tivemos ousada confiança em nosso Deus. A sua ousadia não era em si mesmo, a sua ousadia não era por conta da sua inteligência. Ele que era um homem versado nas escrituras, no Velho Testamento, certamente ele conhecia os filósofos gregos, era uma pessoa fluente, não apenas no hebraico, mas no grego e acredito também em outras línguas daquele período. O pregador batista, John Piper, afirmou que a ousadia de Paulo era uma confiança sólida como uma rocha de que Deus era tão real, tão poderoso e totalmente comprometido em fazer tudo para o bem de Paulo, que ele sabia que nada podia separá-lo do amor de Deus. Paulo estava confiante, ele não titubeava, ele não duvidava, ele cria nas promessas do Senhor para a sua vida, para o seu ministério, para a sua igreja. Para muitos, a ousadia é uma atitude que está ausente de muitas vidas, principalmente quando a situação fica difícil, quando há oposição. E não estou falando sobre o tipo de oposição que Paulo enfrentou. Às vezes é uma zombaria no trabalho, uma piada dos colegas na escola, uma grosseria da vizinha. Isso nada é comparado às agressões físicas sofridas por Paulo, às agressões psicológicas que ele sofreu. Não, ele realmente viveu momentos de grande luta e dificuldade. Em nossos dias é fácil nos calarmos e não dizer nada sobre o Evangelho. Nós não queremos incomodar as pessoas ou causar qualquer aborrecimento. Isso é o que pensamos. A realidade, queridos, é que existe um problema mais profundo. Não é porque nós queremos ser bons moços, não é porque nós queremos sair bem na fita, é porque na verdade nós gostamos do conforto que o dinheiro nos proporciona. Nós gostamos de estar bem. Ninguém quer sair da sua comodidade. Nós gostamos da aprovação e do elogio dos outros, de nos sentir pertencentes a um grupo. É exatamente por isso que nós não queremos falar, que nós nos omitimos, que nos emudecemos, que nos silenciamos. Se nós quisermos ser ousados, temos que nos livrar da necessidade de confortos e garantias que o dinheiro pode comprar. A comodidade que o dinheiro nos proporciona nos faz abrigar dentro de nossa vaidade e satisfação em nos sentir bem, mesmo que os outros estejam caminhando para o inferno. Ah, pastor, tem que ir pregar lá em Canindé, é muito longe, as estradas estão muito esburacadas, vai que eu quebro uma mola do meu carro, o carro é novo, dá um problema. Eu ouvi um testemunho aqui na igreja, há alguns anos atrás, de um irmão que era o presidente da mocidade, e ele tinha lá um carro, e ele entupia lá os jovens e levava para os cultos em outras igrejas, presbítero Eduardo que está aqui, e quantos outros já não fizeram isso, queridos, se dispuseram a abrir, seu patrimônio para abençoar a casa do Senhor. Graças a Deus que essa igreja tem essa visão. Mas aqueles que porventura estão olhando as pessoas caminharem para o inferno e não estão fazendo nada, estão acomodadas em berço esplêndido, precisam acordar. Nós também temos que nos livrar da necessidade de aceitação e de elogios dos outros. O medo de perder a amizade e ser rejeitado pelo grupo nos leva a vivermos
como crentes anônimos, que não se expõem, que não revelam a mensagem da cruz. O que é que vão pensar de mim, pastor, lá no meu trabalho, se souberem que eu sou crente? Não vão mais me chamar às sextas-feiras para sair para a batucada. Vamos não, graças a Deus. Vão saber que você é crente. Queridos, o Senhor não nos chamou para sermos agentes secretos, mas chamou para nós sermos atalaias do Deus vivo. Paulo teve a aprovação de Deus, ele não precisava da proteção do dinheiro ou da aprovação humana, ele tinha seu futuro em Deus, portanto nenhuma ameaça humana poderia deter a sua coragem. O que é que está te detendo? O que é que está fazendo você não ter uma visão da obra do Senhor para a tua vida? Que medo é esse? A chave para a ousadia é olhar para Deus mais do que para a nossa necessidade de aprovação e conforto. Em última análise, a melhor aprovação e conforto vem de Deus, e não do dinheiro, e não dos homens. Porque não adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perdermos a nossa alma. Somente assim, nossas vidas não serão em vão, e vamos ser frutíferos e eficazes ao termos uma ousada confiança em Deus, mesmo quando for difícil. Você pode perguntar, pastor, mas como podemos fazer para cultivar essa ousadia? Qual é a fórmula? Primeiro, peça a Deus por isso. Ore por ousadia. Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 19, pediu que aqueles irmãos orassem para ele proclamar o Evangelho, ousadamente como me cumpre fazer. Ele sabia que dependia da igreja orando pela sua vida. Igreja, orem por nós, pastores, presbíteros, precisamos de vossas orações, para que nós possamos cumprir em fazer aquilo que nos está proposto. Ore por ousadia também para a sua vida, porque você é um sacerdote do Deus vivo. Peça a outros que orem por ousadia por você. Ousadia, queridos, não é um traço de personalidade. Ah, pastor, eu nasci sem ousadia, vou morrer sem ousadia. Está errado, irmãos. A ousadia, ela cresce à medida que nós olhamos para Deus, porque a nossa ousadia não é segundo o mundo, a nossa ousadia é segundo o padrão de Deus para a nossa vida, porque passamos a valorizar ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. É por isso que nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar, para sermos ousados. Mas aí a gente inverte, a gente segue o padrão do mundo. A gente busca as outras coisas. Se sobrar espaço, Senhor, tu fica aí aguardando aí na fila, vai que sobra aí alguém que desiste, aí tu já entra aí também. Mas além disso, além da oração, queridos, nós precisamos também saber que quando nós ficamos amedrontados, quando nós nos sentirmos derrotados, intimidados pelas preocupações, nós precisamos buscar saber o que está acontecendo. Descubra no que você está confiando naquele momento, se é aprovação humana, se é conforto, se é dinheiro, ao invés de colocar sua confiança no Senhor. Se isso está acontecendo, confesse o seu pecado a Deus e peça que Ele ajude você a vencer esse ídolo, porque isso passou a ser um ídolo na sua vida. A ousadia é a primeira atitude que nós devemos ter para ser mais eficazes em compartilhar o Evangelho. Uma ousada confiança em Deus, mesmo quando é difícil. Mas vejamos a segunda atitude. Deus tem misericórdia. Para sermos mais eficazes em compartilhar o Evangelho. Acompanhe a leitura aí nos versos 3 a 6. Diz assim a palavra de Deus: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza,
nem se baseia em dolo, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho. Assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. A segunda atitude: compartilhe o Evangelho com honestidade, agradando a Deus. Nós vemos nesta passagem, queridos, que a honestidade é uma outra atitude muito importante, que é presente na vida de Paulo e que precisa também ser presente nas nossas vidas. O versículo 3 enfoca 3 áreas nas quais Paulo tentou estabelecer a honestidade em sua vida e no seu ministério. Veja aí, no versículo 3, a primeira área: ele foi honesto na sua mensagem. A sua mensagem era verdadeira. Diz aqui que a nossa exortação não procede de engano. Ele não construiu o seu ministério sob mentiras, buscando enganar os fiéis. Ele não almejava projeção pessoal. O seu alvo era que toda glória fosse dada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Por isso, ele não abdicou de pregar a mensagem da cruz, para com isso ganhar um grande público com uma mensagem açucarada e aprovada pelos dizimistas da igreja. Não! O alvo dele foi confrontar as pessoas com a sua realidade de pecado, para que elas se arrependessem e se voltassem para o Senhor. Essa foi a primeira atitude de Paulo, a primeira área que foi impactada, exatamente sua mensagem. A segunda área, seus motivos. Seus motivos, queridos, eram honestos. Diz aqui que não procedia de impureza. Esta é uma palavra frequentemente usada para designar algo tão imoral que era sujo. No contexto dessa carta, Paulo estava falando sobre evitar motivos sujos, como ganho financeiro de procedência duvidosa, ou agradar as pessoas a qualquer custo. Você observa que essas duas áreas, quer seja a mensagem, quer seja os motivos, estão imbricadas, interligadas, estão juntas. Há uma terceira área, os seus métodos. Os seus métodos eram corretos. Ele diz que sua exortação também não se baseava em dolo, em engano. Ele não usou truques retóricos dissimulados para manipular os seus ouvintes. Não eram métodos aprendidos com os filósofos gregos, nem tampouco com os estrategistas romanos, que levaram à conversão de vidas durante o seu ministério. Mas foi a ação do Espírito Santo convencendo as pessoas do seu pecado. Queridos, não adianta nós querermos estabelecer aqui estratégias paliativas para, de alguma forma, camuflar a realidade das vidas das pessoas. Elas precisam ser impactadas pela palavra de Deus. Elas precisam reconhecer o seu estado terrível de pecado e voltar-se para o Senhor, e poder dizer como aquele que fora cego: eu era cego, mas agora eu vejo. Paulo viveu de forma que toda a sua vida e ministério fossem corretos. As pessoas poderiam tentar fazer qualquer acusação que quisessem contra ele, mas com certeza seria difícil falar mal da sua integridade. E quando eu estava agora fazendo esse momento, eu lembrei de Daniel, porque foi exatamente isso que aconteceu com Daniel. Antes de ser lançado na cova dos leões, aqueles seus acusadores não encontraram nada. Daniel era íntegro. Queridos, será que as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: esse é um homem íntegro, essa é uma mulher íntegra? Isso é muito importante, porque nós vivemos em um mundo de falsificações, de fake news, de enganos. Muitos produtos são projetados para imitar a coisa real.
Você compra produtos com nomes de marcas famosas, mas não passam de falsificações. Alguns anos atrás se falava de produto do Paraguai, mas hoje não precisa ser do Paraguai, é de qualquer local. Os produtos piratas, ou roubados, que é pior também, e que são comercializados como se fossem verdadeiros e de procedência legal. E o propósito por trás dessas mentiras é o lucro para quem vende e a facilidade e preço baixo para quem compra, mesmo que isso esteja alimentando um mercado criminoso. Você encaminha nas suas redes sociais mensagens de origem desconhecida, simplesmente porque o conteúdo lhe agrada ou atende seus interesses, e assim alimenta a rede de mentiras que circula nas redes sociais, e para tentar amenizar o peso desse pecado, você diz: não sei se é verdade o que tem escrito nesse texto, mas estou repassando, porque onde há fumaça, pode ter fogo. Meu Deus, que loucura! O propósito por trás dessas mentiras é bastante óbvio, é causar a desestabilização emocional, o caos, é criar junto àqueles que encaminham essas mentiras, um ar de normalidade de que estão prestando um bom serviço. São os absurdos da pós-modernidade, ou como diria Bauman, da modernidade líquida. Podemos aprender muito com o apóstolo Paulo, quando nós somos verdadeiros e nossas vidas correspondem à palavra, seremos muito mais eficazes em compartilhar o evangelho. Você provavelmente já ouviu falar de Billy Graham, evangelista americano, faleceu, eu acho que foi há 2 anos atrás, agora me fugiu a data certa. Ele foi pregador em todo o mundo, estima-se que ele pregou para mais de 2 bilhões de pessoas. Ele também era conhecido pela sua integridade. Em 1947, olha só, lá no início do seu ministério, ele e a sua equipe de campanha evangelista se encontravam em um modesto hotel na Califórnia, para discutir as estratégias envolvendo a obra que o Senhor tinha colocado em suas mãos. E aproveitaram também para pensar quais eram as armadilhas que o diabo colocava na vida dos evangelistas. E eles identificaram 4 armadilhas mais comuns. A primeira, o mau uso do dinheiro. Segundo, imoralidade sexual. Terceiro, exagero nos resultados. 4, crítica de outros pastores. Eles então decidiram resolver essa armadilha. A primeira delas, do mau uso do dinheiro, eles então realizariam auditorias financeiras regulares, para resolver a armadilha da imoralidade sexual. Nunca viajariam ou jantariam sozinhos com a mulher sem a presença de suas esposas. Para resolver a armadilha do exagero de resultados, quantos foram convertidos, eles buscariam a confirmação imparcial e independente de resultados de confirmações em suas reuniões. E para resolver o problema da armadilha de criticar outros pastores, enfatizariam áreas de concordância, em vez de desacordo com outros pastores. Queridos, às vezes nós fazemos é alimentar o ódio, ao invés de resolver os problemas, ao invés de minimizar o impacto das divergências, a gente coloca mais lenha na fogueira, e a gente diz: eu quero é ver o circo pegar fogo. Mas isso não é um comportamento cristão, isso não é uma atitude cristã, vai totalmente de contrário à palavra de Deus. Quando as pessoas olham para as nossas vidas, elas têm que ver se nossas vidas correspondem à mensagem do Evangelho. É claro que isso não significa que nós somos perfeitos, não somos. Significa, na verdade, que nós buscamos a integridade e que nos arrependemos quando falhamos, quando erramos, buscamos o perdão do Senhor. A mensagem, os motivos e os métodos de Paulo eram todos honestos. Nós podemos aprender e compartilhar o Evangelho honestamente como ele fez. Precisa de esforço, dedicação, zelo, compromisso.
aprendemos até aqui que nós podemos ser mais eficazes em compartilhar o Evangelho, sendo ousados e sendo honestos. Vejamos a terceira atitude, para nós concluirmos essa primeira parte. Versos 7 a 12, Paulo diz: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes, e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus que vos chama para seu reino e glória. A terceira atitude: compartilhe o Evangelho com amor, através de palavras e com sua vida. Eu estou feliz que nós estamos terminando essa última atitude, mas seria fácil parar mais cedo e pensar que todos nós precisamos apenas de ousadia e de honestidade, e então seríamos eficazes na pregação, no compartilhamento do Evangelho com outras pessoas. Mas nós estaríamos perdendo o ingrediente chave, que é absolutamente necessário se nós quisermos ser eficazes, e que é encontrado no verso 8. Estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Queridos, nós não estamos apenas compartilhando o Evangelho, nós estamos compartilhando a nós mesmos. Nós somos carta de Deus, levada aos homens. Nós estamos abrindo nossas vidas para as pessoas. Onde o Evangelho floresce é onde as pessoas estão encontrando o verdadeiro Evangelho, lutando questões espirituais e chegando à fé. E isto acontece porque as pessoas, além de compartilharem o Evangelho, estão compartilhando as suas vidas. Acho isso muito desafiador. É muito bom distribuir literatura. Eu já tive a oportunidade de fazer isso várias vezes. Distribuir Bíblias, que coisa maravilhosa. É muito bom quando nós encaminhamos mensagens e vídeos através das redes sociais. Tudo isso é bom, mas não é o mesmo que compartilhar nossas vidas com as pessoas. Compartilhar o Evangelho não é simplesmente repassar uma informação, não é aquela coisa de chegar e colocar lá no, como é que dá o nome lá dos correios, na caixa dos correios da casa, e vai embora. Não vou logo, porque pode ser que alguém abra a porta aí, o portão, e vai querer perguntar alguma coisa. Eu sou meio encabulado, sou meio envergonhado, sou muito tímido, não vou saber dizer nada. Queridos, compartilhar o Evangelho envolve muito mais. Veja a linguagem que Paulo usa no verso 7, qual ama que acaricia os próprios filhos. É uma coisa afetiva. No verso 9, noite e dia labutando, não tem momento livre. Pastor, sim, a obra de Deus é integral em nossas vidas. Nós não temos férias de Deus, graças a Deus. É 100% Jesus, como eu gosto dessa logomarca. Verso 11, como pai a seus filhos. Pense em como isso seria. Teria envolvido paciência, pregação, incentivo, consolo, exortação. Teria envolvido ser um exemplo. É por isso que Paulo diz, sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus. Será que nós temos coragem de dizer isso às pessoas? Olha para mim, segue o meu exemplo, porque eu estou seguindo Jesus. Certamente foi um trabalho árduo, e muito mais que simplesmente informação, foi o compartilhar de uma vida inteira. Quando penso naqueles que mais impactaram minha vida, penso em pessoas que me deram muito mais que uma mensagem. Eles me deram suas vidas. Penso em pessoas como o pastor Elni Cortez, da Igreja Presbiteriana da Aldeota, o presbítero Horácio Alves de Macedo, dirigente da Assembleia de Deus lá em Antônio Bezerra. Os dois já descansam no Senhor, mas como cuidaram de mim,
e incentivaram e me inspiraram. Hoje pela manhã, queridos, foi noticiado a morte de um neurocirurgião, o médico Lucas Augusto Pires, de 32 anos. Ele contraiu a Covid-19. Ele ficou internado, mas não resistiu à doença e morreu nesse último sábado. Mas o que me chamou a atenção não foi simplesmente o fato dele ser um daqueles que faz parte do grupo de mais de 100 mil mortos pela Covid no Brasil. Não foi isso. O que me chamou a atenção, amados, foi a mensagem que ele publicou no seu post, alguns minutos antes dele ir para a UTI. Ele disse assim: peguei essa doença fazendo o que amo, cuidando dos meus pacientes com amor e dedicação. Faria tudo outra vez. E aí ele diz: sei que meu Deus é soberano sobre todas as coisas. Seus caminhos e propósitos são sempre justos e perfeitos. E que no fim todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele não voltou da UTI, ele foi para os braços do Pai. Queridos, que testemunho! O Evangelho floresce aonde as pessoas compartilham as suas próprias vidas. Como é um ministério evangelístico eficaz? Às vezes nós pensamos que seria necessário alguém mais talentoso ou habilidoso do que nós. Eu mesmo já passei por esse momento de dúvida, de questionamento. Mas quando olhamos para a vida de Paulo, vemos que algumas das características que o tornaram eficaz são características que Deus pode cultivar em qualquer pessoa. Se você não ouvir mais nada, eu quero que ouça o seguinte: compartilhe o Evangelho com ousadia, compartilhe o Evangelho com honestidade, compartilhe o Evangelho com amor. Quando vemos quanta graça Deus tem derramado sobre nós, e o que Jesus fez por nós através da sua morte e ressurreição, quando vemos como Ele deseja nos usar pelo poder do seu Espírito Santo, nós não poderíamos responder de outra forma, a não ser com ousadia, com integridade, com amor. Que a nossa oração seja: por favor, Senhor, dê-nos ousadia, honestidade e amor, e ajude as pessoas a verem Jesus em nossas vidas. E obrigado por usar pessoas como eu, apesar dos meus erros e pecados, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. Amém. Glória a Deus.